uma nova ordem, seja científica, seja humana, seja política. Isso se reflete muito interessantemente, e queria apelar aqui para a cultura universal, em dois ícones da pintura deste período. Primeira imagem, deveria projetá-la para facilitar um pouquinho a compreensão, mas eu posso partilhar isso na sequência. Em 1546, Lucas Cranach, um pintor alemão, nos brinda com a famosa imagem O Poço da Juventude. Nos apresenta uma piscina de água termal. No lado esquerdo da imagem, uma senhora idosa é auxiliada a depor as suas vestes para entrar junto com as outras pessoas que já estão na piscina e rejuvenescer-se. À direita da imagem, nós vemos meninas saindo do banho termal e indo para uma cabine para vestir-se. Lucas Cranach tematiza aqui a importância do cuidado com o corpo, a qualidade da vida como fator de apreço e a busca da longevidade, ou melhor, da extensão da qualidade de vida por mais tempo. É a emergente tematização do cuidado com o corpo para fins de fruição, ou para prazer, ou para realização, ou algo puro e simples, para o bem-estar humano. Cranach encontra-se aqui dentro do vetor da descoberta do bom selvagem, do bom sauvage, que se faz referência, em que o homem europeu, encantado com a beleza, a exuberância física, saúde, vigor, dos povos originários da América, se sente quase envergonhado da sua, brancura, da sua fragilidade, ou até do seu pouco cuidado com o corpo, e se inspira nos nativos ou nos povos originários para uma certa mudança de hábitos. Isso tem a ver certamente também com a crescente ascensão do ideal burguês, ou seja, também aqui da emancipação de certas estruturas tradicionais que, de certo modo, compeliam a livre expressão da individualidade, e o cuidado consigo próprio é aqui a derivação desse princípio que já não mais algo exógeno nos governa, mas nós nos governamos já a partir de uma descoberta de corporeidade, ou descoberta de uma dimensão de homem ou de condição humana que nós podemos vir a desenvolver para o nosso bem-estar. E Cranach não nos apresenta aqui uma pintura apenas, mas nos retrata aqui, através de uma imagem, uma tendência de época. Porquanto, alguns anos antes, ainda em 1496, nós ouvimos Sebastian Brandt, no seu Narrenschiff, observar que é uma insanidade, uma insensatez querer viver mais longamente, porque a longevidade vem acompanhada de toda sorte de limitações sensoriais, ou de toda sorte de fragilidade, de dores, de enfermidades. Portanto, 50 anos depois, vem a ser radicalmente mudado por esta tendência pela imagem que Cranach nos apresenta. Brandt, de alguma maneira, critica a época, isso no finalzinho de 1400, a emergência da ideia de querer viver mais longamente, ou seja, este mundo começa a se tornar objeto de apreço e objeto de fruição. Paralelamente a Cranach, queria também chamar a atenção de uma segunda imagem de Peter Bruegel, os Jogos Infantis 1560. Bruegel aqui nos apresenta a ideia do entretenimento, ou a ideia de ocupação. Estas duas imagens, aparentemente de vertentes artísticas diferentes, contudo, elas têm uma extraordinária sinergia. Se Cranach nos brinda com a ideia de mais tempo de vida, Bruegel nos brinda com a ideia de como ocupar agora o plus do tempo que nós ganhamos com o poço da juventude. E o homem moderno, de alguma maneira, precisa encontrar algo com que se ocupar, considerado que agora ele tem a ambição de viver mais longamente.
E nós vamos ver isto no século XVIII reprisar-se novamente, porém num paradigma, numa perspectiva social. Já mencionei Locke e falei brevemente de Haller. Haller é um médico suíço que em 1734 veio para a Universidade recém-fundada de Göttingen e que anos antes escrevera um texto que se tornou emblemático na época, Os Alpes, em que ele não apenas exalta as qualidades do povo e dos modos de vida suíço, mas em que ele exalta o uso possível para fins futuros e sociais da razão. E num dado momento ele vai dizer tão emblematicamente: tentai, ó mortais, tornai vossa condição melhor, usai aquilo que a natureza vos deu e a arte inventou. Haller vive este momento de progressos da medicina, mas tem uma visão de futuro. Esse luxo do futuro a que eu fiz referência, de tornar nossa condição melhor através daquilo que a natureza nos deu. Ele não se refere apenas à natureza no sentido ambiente excluído do ser humano, mas à própria natureza humana, com seu potencial imenso de capacidades a serem ainda exploradas, e aquilo que a arte inventou, ou seja, o uso da ciência para a melhoria das condições de vida, e não apenas no sentido ambiental, no sentido, diria, exterior, mas também no sentido de uma melhor condição pessoal. Haller se inscreve nesta tendência utopista da modernidade, da alta modernidade, já diríamos, ou seja, do século XVIII, e teve enorme influência nos autores e, sobretudo, no autor que eu queria chamar a atenção aqui, Johann Struve. Haller também incentivou a chamada res publica literária, com os seus Göttinger Anzeiger, ou seja, com as suas resenhas eruditas de Göttingen. Ele fundou um jornal, melhor, um periódico de resenhas, uma espécie de revista científica, e ele publicou muitíssimos trabalhos, resenhas de novas obras, e fez uma grande rede de comunicação científica. Incentivou a socialização destas ideias, porque Haller entendia que ter uma grande ideia ou conseguir alçar a uma compreensão acerca de aspectos relativos à medicina, uma melhor compreensão do ser humano, sem que esta ideia se socializasse, isso seria de menos valia. Quanto mais pessoas pudessem participar do progresso da ciência, mais, em última instância, a ciência se justificaria. A ciência não é feita para aqueles que a fazem, mas é feita para aqueles para os quais ela é feita, e não para aqueles que a fazem. E a res publica literária se torna uma tendência de época, uma espécie de culminância da imprensa, que já não serve mais para interesses meramente individuais, mas serve aqui para formar uma espécie de rede de conhecimento que passa além da sua produção e, obviamente, chega aqui ao nível da socialização. E nós temos o papel das universidades nesse perfil, e queria aqui não fazer um elogio à Universidade de Halle, na qual estudou Johann Struve, como entre muitos outros, mas Halle se tornou um modelo de universidade no finalzinho do século XVII e início do século XVIII. Ela era originariamente pertencente junto à Universidade de Wittenberg, que existia desde 1502, e em 1694 Halle foi decretada universidade à parte, uma universidade autônoma. E Halle sempre se caracterizou pela sua vanguarda. Causou escândalo nos anos 90, quando Christian Thomas, pela primeira vez, já não mais afixou no mural a sua intenção de preleção de seminário. Ele, na época, fez um seminário sobre Baltasar Gracián, um erudito espanhol, e afixou em alemão o propósito do seu seminário e não em latim, como era a ocasião. Isso causou um escândalo à época, porque ele, na verdade, profanou
ser um mural, que foi inclusive aspergido com água benta, quase que exorcizado, por essa profanação de um idioma vernáculo em relação ao sagrado, erudito idioma latino da época. Mas ele obviamente não se deu por vencido e efetivamente fez as suas preleções como ele bem o quis. E Haller se tornou, a partir daí, uma espécie de, não bem ícone, de vanguarda, de resistência, que ela manteve durante o século XVIII. E foi nesta universidade que Haller, que Johann Struve, este autor que eu queria de agora em diante apresentar, estudou. Struve nasceu na cidade de Lippstadt, na Westfália, seria no lado oposto, seria hoje na Alemanha ocidental, falando ainda antes do muro, só para você ter uma ideia, no lado ocidental da Alemanha. Ele nasceu em 10 de maio de 1752. Filho de um pastor, poderíamos presumir que ele fosse seguir a profissão do pai, que era habitualmente um dos padrões de época ainda, em que o berço determina também o destino da vida de alguém. Deverei fazer uma referência a isto mais tarde. Estudou na sua cidade natal e em 1772 até 76 estudou em Halle. Estudou surpreendentemente teologia, assim como também línguas clássicas, filosofia, história, e a teologia não era seu único interesse, mas fez de alguma maneira uma espécie de curso multidisciplinar. Lá teve dois professores, Johann Salomon Semmler e Johann August Nössl, que eram extraordinárias figuras de época. Sobretudo Semmler, uma figura à parte, diríamos, um teólogo iluminista bastante liberal, que ousava dizer que a tradição do cristianismo tinha muito mais elementos culturais do que propriamente teológico, metafísico, por que não dizer religiosos, assim como também na sua interpretação bíblica ele via determinados elementos históricos, além de uma presumida história da revelação, mas ele teve uma espécie de racionalismo esclarecido como seu perfil de ideias. Mas Semmler e Nössl eram também adeptos à atividade física, iam regularmente, sobretudo Semmler, todos os dias tentava fazer a sua caminhada, e quando a boa temperatura do verão o permitia, ele ia também nadar, surpreendentemente, e incentivava os alunos, os jovens, a fazê-lo do mesmo modo, como também Nössl assim o fazia. Dizem que ele inclusive rachava a lenha que consumia, ou cortava a lenha que consumia, única e exclusivamente pelo prazer de fazê-lo, tanto para não depender de ninguém, como também forma de exercício surpreendentemente. E aqui vale ainda uma referência histórica. Como o Edito de Vilna, isso é 1788, restringindo a liberdade de cátedra, em virtude, sobretudo, de alguns avanços críticos, uma espécie de censura em relação à universidade, Semmler e Nössl foram solicitados pelo então ministro Zedlitz a escrever uma espécie de manual de ensino, ou não apenas diretrizes curriculares ou diretrizes de ensino, mas também uma espécie de manual de matéria ou de assuntos ou de temas que deveriam ser ensinados na universidade. Ao que ambos se recusaram, desobedecendo a ordem ministerial, dizendo que a liberdade de docência e de cátedra tinha precedência sobre a autoridade do ente do Estado ou do ministro da Educação. Recebeu, sobretudo Semmler, recebeu uma punição por isso, foi levemente expurgado durante um certo tempo, mas anistiado posteriormente, depois da Revolução Francesa, mas ainda assim Semmler e Nössl ousaram desafiar a autoridade pública sob o pretexto da liberdade e da autonomia da docência, ou seja, da defesa intransigente e despedida de suas convicções mais sagradas ou daquilo que consideram não apenas o espírito do tempo,
mas consideram o dever irrecusável, intransferível da liberdade, da autonomia e da verdade cientificamente construída. E isto é notório, isso de certo modo marcou profundamente a época, a Universidade de Halle, e isso também teve consequências também sobre o autor a que eu quero fazer referência. Johann Struve saiu em 1776 com uma, diríamos, vasta carga literária, acadêmica, assim como também ideais, e assumiu funções como preceptor particular na cidadezinha de Neuruppin, junto com o seu colega de aula, junto com o seu contemporâneo, Philipp Julius Lieberkühn. Lieberkühn era da cidade de Neuruppin, onde ambos atuaram, amigos que frequentavam muito a miúde a casa do Johann August Nössl, e obviamente estabeleceram uma sólida amizade. Isso permaneceu na sequência. Volto. Em 1776, ambos, a convite justamente de Lieberkühn, foram trabalhar em Neuruppin. Lá, Lieberkühn foi professor do filho do prefeito da cidade, o Daniel Heinrich Nödelchen, que ficou encantado com o papel de professores de ambos e resolveu confiar-lhes, a partir do ano seguinte, a reestruturação da escola pública, ou da escola da cidade de Neuruppin. Falarei a esse propósito na sequência. Na sequência de todo esse processo de apresentação de um novo perfil de ensino e, sobretudo, de novos ideais humanos, esta escola se tornou um marco de referência, tendo inclusive não apenas alunos da cidade de Neuruppin como frequentadores, mas alunos inclusive de nobres de Berlim, que ficava a cerca de 80 quilômetros de distância. Neuruppin ficava a 80 quilômetros a noroeste da cidade de Berlim, e deslocar-se 80 quilômetros, obviamente, hoje não é nada, mas a época significava certamente já uma considerável distância. E nobres de Berlim chegaram a confiar os seus filhos para serem educados nesta escola de Neuruppin. Fatores de ordem familiar fizeram com que a parceria de Lieberkühn e de Struve se desfizesse no finalzinho de 1784, em que Lieberkühn foi chamado, ou melhor, se deslocou para a cidade de Breslau, que hoje fica na Polônia, mas na época era parte do Império Prussiano, e Struve foi para a cidade de Braunschweig. Reconhecemos hoje que não foi a melhor, a mais feliz das decisões de Struve, mas não lhe resultou muita alternativa, a não ser também aceitar o convite, pois na época quem lá trabalhava foi Joachim Heinrich Campe e ninguém menos do que Ernst Christian Trapp, um dos pioneiros da ciência da pedagogia no século XVIII. Em Braunschweig ele foi convidado para refazer uma espécie de reforma educacional na cidade, numa escola, no Colégio Carolino, o que não foi possível por efeito da resistência da classe nobre. Braunschweig não era uma simples pequena cidade do interior, como poderíamos presumir aqui de Neuruppin, e ele infelizmente não teve a mesma autonomia de estabelecer aqui esta reforma a qual eu vou fazer referência em Braunschweig, e teve se contentar apenas em ser professor de antropologia e de filosofia no Colégio Carolino, que depois se tornou a Universidade Técnica de Braunschweig. Paralelamente a isto, também problemas de saúde o impediram de desenvolver plenamente as suas atividades, e ele veio a falecer, como menciono, em 1793. Ele foi, desde 88 em diante, regularmente às termas de Aachen. Em 91 ele ainda fez uma visita para a Suíça, até para se encontrar com um médico, Tissot, que ele inclusive cita dentro dos seus trabalhos, que em vão tentou curá-la de sua enfermidade pulmonar, mas de qualquer maneira ele veio a falecer muito jovem, aos 41 anos, em 1793. E deverei dizer agora algo sobre o Filantropinum de Neuruppin.
Nebuchadnezzar resolveu investir para reformar a escola, deixou uma vultosa soma, não apenas para reformá-la, mas também para provê-la do melhor possível de biblioteca. Algo como um investimento de pouco mais do que o dobro do salário anual de um professor. Ele investiu imediatamente apenas na aquisição de literatura e material didático, que ele julgou que deveria a escola merecer esse upgrade. Esse apoio oficial foi decisivo para que Stuve pudesse implementar a sua reforma, e ele colocou 3 condições para que ele pudesse assumir essas novas funções. Em primeiro lugar, a autonomia docente. Entendeu que a organização, os planos de ensino, métodos, disciplina e material didático deveriam ficar sob a decisão dos professores, docentes, ele, Libaquim e quem mais eventualmente os acompanhasse. Ou seja, essa não bem centralização da atividade da escola na mão dos professores, mas a organização, planos de ensino, liberdade de docência e autonomia administrativa na mão da escola ou na mão de quem eventualmente estivesse lá. Ou seja, não bem essa desvinculação do Estado, mas essa, por assim dizer, possibilidade de autogestão. Segundo, um caráter de profissionalismo, ou seja, de uma estrita dedicação à sua função. À época, ainda professores das escolas eram, por vezes, solicitados a participar de cerimônias fúnebres, ou eram solicitados para participar do canto, ou eram solicitados para algumas tarefas fora da escola. Stuve e Libaquim entenderam que o professor deve ser professor e dedicar-se exclusiva e intensiva e focadamente naquilo que é de seu munus. E terceiro, Libaquim e Stuve introduziram a especialização por áreas e não por níveis de classe. À época era muito comum o professor assumir uma turma integralmente e lecionar todas as disciplinas que eventualmente faziam parte do currículo. Stuve entendeu que era, na verdade, mais do que tempo de assumir cada professor aquilo que ele sabia fazer de melhor, e dividiu as tarefas de disciplinas por competências diárias, em que um professor lecionava exclusivamente ou preferencialmente aquilo que era de sua competência, e uma turma era entendida na sucessão de horários por diversos professores, o que não era ainda padrão de época, mas ele traz para o ensino fundamental e algo para o ensino médio, diríamos hoje, o que já era padrão nas universidades, ou seja, cátedras por áreas, mas nas escolas diríamos fundamentais, isso ainda não era padrão, e Stuve de alguma maneira fez valer isso. Um outro aspecto que me parece ser imprescindível chamar a atenção é a promoção da língua materna, ou melhor, da língua vernácula. Habitualmente o ensino era em latim e os alunos aprendiam, depois do latim, ou simultaneamente ao latim, aprendiam também alemão e raramente, ou em algumas ocasiões também o francês. E ele resolveu inverter, dizendo que nossos alunos precisam aprender alemão, precisam ser iniciados, alfabetizados, o alemão deve ser a base, depois aprenderão francês e aprenderão latim quando já souberem bem alemão. Esta era a sua ideia. Aqui nós temos nitidamente o perfil também, novamente, de uma emancipação e o processo de autonomia, ou seja, emancipação de uma estrutura, por que não dizer, de uma mentalidade latina, ou por que não dizer antiga, ou quase que, como ele diria, estranha à nossa identidade, e o reforço e o investimento na própria identidade, ou seja, esse cultivo da tradição do idioma. Isso perfaz certamente esse percurso de autoafirmação no século XVIII das identidades nacionais, que passa não apenas aqui pelo cultivo de determinadas tradições, mas sobretudo pelo reforço do idioma, pelo reforço das especificidades nacionais.
que tem a ver com a concorrência, por que não dizê-lo, como o mapa geopolítico de uma Europa que se delineia nas suas, por assim dizer, diferentes identidades e por assim dizer, nações que se autoafirmam, seja constitucionalmente, seja também politicamente, seja também culturalmente, e aparece isso institucionalmente aqui no incentivo ao idioma nacional. Processo que já começaram muito antes na Inglaterra de Shakespeare, ou de Portugal e Espanha, com Cervantes na Espanha, mas na Alemanha isso foi um processo um pouquinho mais demorado. Mas, de qualquer maneira, Stuve está interessado aqui na promoção de uma identidade e de uma autonomia para a qual ele vê a escola como o elemento gerenciador, o elemento de realização. Além disso, ele institui as classes públicas e privadas, que já existiam, mas como de universal acesso. Havia, à época, para ele, uma escandalosa discriminação em que as classes públicas estavam abertas a todos e as classes privadas somente a quem as pudesse pagar. E ele resolveu, na verdade, inverter as coisas e colocou que tanto as classes públicas quanto as classes privadas deveriam ser de acesso. Sugeriu que houvesse uma contribuição daqueles que pudessem pagar, as públicas e as privadas, e todos os demais, por uma questão de identidade social ou demanda social, que não pudessem pagá-las, ainda assim tivessem o direito. Stuve inaugura aqui o ideal não apenas da liberdade, mas da igualdade, ou seja, do acesso universal e irrestrito à educação, e entende que algo tão extraordinário deveria ser facultado a todos, inclusive como forma de promoção social. É o vetor humanista social da, diríamos, teologia iluminista que nós encontramos presente em Halle e que ele aplica. Além do mais, ele assumiu um método interativo dialógico, já não mais em forma de puras preleções, mas em forma de despertar a capacidade crítica, aquele que ele costumava dizer metodologia socrática, ou seja, esse diálogo interativo como forma de ter um contínuo feedback a respeito também do progresso da capacidade de domínio de conteúdos ou de interlocução e, sobretudo, de poder aferir, não por provas, mas a partir de uma quase avaliação contínua, o progresso e desenvolvimento dos alunos. Aboliu o uso da peruca como indumentário do professor de época, ou daquelas famosas também vestimentas solenes, e aboliu o corte obrigatório de um perfil de cabelo que ainda existia em Dessau à época, como se fosse uma escola militar, e ele entendeu que os alunos deveriam ter o cabelo que eles gostariam de ter e não aquele que a escola ou que a sociedade, na sua rigidez, assim impusesse. Novamente a ideia de algo como liberdade e de emancipação que está presente. E dividiu os diversos estágios, só à guisa de curiosidade vou partilhar isto. Os alunos de 5 a 9 anos tinham apenas 4 horas diárias de aula, num total de 20 horas semanais. De 9 a 15 eram 5 horas diárias, num total de 26, e havia um dia em que tinha uma aula a mais. E os de mais de 15 anos tinham 6 horas diárias, num total de 30 horas. Isso não é apenas uma distribuição quantitativa. Stuve acreditava que era preciso exigir de cada um aquilo que cada um podia dar, considerado o seu desenvolvimento, permitam, ontogenético. Ou seja, a partir de uma determinada capacidade de suporte físico, diríamos psicossomático, também era possível exigir mais atenção, ou mais dedicação, ou mais esforço. Fez
em cada aula, obrigatoriamente um intervalo de 7 a 8 minutos para os alunos saírem da sala de aula, darem uma caminhada, irem respirar um ar puro, como ele costumava dizer, e para, terei de quase achar essa expressão, para não impedir a circulação do sangue, como ele costumava dizer, a ponto de dizer, fazer isso entender, que era quase um crime impedir que alguém fizesse o seu sangue circular. E, obviamente, na escola ele incentivava enormemente algo como natação. Como Neuruppin ficava na região da Bacia dos Lagos, da Pomerânia, muito próxima, e Ruppin ficava numa pequena cidade de cerca de 4.000 habitantes ao todo. O centro urbano tinha pouco mais de 500 casas, ou seja, talvez 2.500 habitantes, talvez no máximo. Mas, de qualquer modo, Neuruppin ficava muito próximo. Na verdade, foi construído ao lado de um lago e de um aprazível, cenário bucólico, diríamos hoje, rural. E ele incentivava, quando isto fosse possível, a atividade da natação. Entendia a natação como um exercício não apenas de relaxamento, mas também de desenvolvimento de determinadas atividades, desde a respiração, domínio do corpo, desenvolvimento harmônico de músculos e assim por diante, ou para chegar aqui, incentivava algo como movimento. E aqui eu quero chegar. Struve é, de certo modo, um dos arautos do movimento e ele entende que chegou a hora de aquilo que se entendeu como sendo uma dinâmica cósmica, aquilo que se entende já como uma dinâmica social e histórica, também chegue ao indivíduo. Ele tira consequências, por um lado, sociais, mas, de certo modo, pedagógicas da ideia central de movimento da modernidade. Ou seja, a vida é algo em movimento e o ser humano necessita dele para desenvolver-se, para realizar as suas faculdades. Isso merece. Struve regularmente, todos os anos, fazia um relatório, uma espécie de síntese, ou por que não dizê-lo, uma tirada de conclusões a partir das suas experiências. E 2 relatórios, um de 1779, que ele apenas intitulou algo como Reflexões sobre Educação, e um segundo de 1780, acerca de educação do corpo, tiveram enorme repercussão. Eles não apenas foram enviados, mas também foram publicados. E ele fez uma segunda edição no jornal editado naquela revista, naquele periódico conhecido como Allgemeine Revision, ou Revisão Geral da Ciência da Educação. Saíram 16 volumes entre 1785 a 1792. E em 1785, Struve fez publicar no primeiro volume daquela prestigiada série de publicações o texto revisado, ampliado, melhorado de 1779, que já não reconhecemos mais quanto ao título, porque na verdade ele usou um título barroco. Vou tentar fazer algo como que tradução, e o título seria o seguinte: Fundamentos Gerais da Educação, derivados de um correto conhecimento do ser humano na perspectiva de sua determinação, ou seja, de sua finalidade, sua natureza corporal e psíquica, em sua íntima conexão, sua capacidade para a realização e para a determinação com crase à sociedade, ou seja, para a utilidade social. Paralelamente, na segunda parte desta revista, ele refez e publicou os Princípios Gerais da Educação do Corpo. Esses textos tiveram enorme repercussão na época, e isso certamente é o bastante para agora sim abordar os princípios fundamentais a que Struve faz referência. Primeira observação:
conhecer o ser humano e estar à altura dos tempos. Struve faz inúmeras referências nos seus textos a médicos. Não sei se é por problemas pessoais de saúde, mas de qualquer maneira ele foi um entusiasta do progresso da medicina no século XVIII e cita desde Haller, assim como Locke, cita William Harvey, cita vários médicos suíços e aponta especificamente para aprender com os resultados da medicina na promoção também de uma geração melhor. Traduz isso de modo muito simplório: os progressos da ciência devem passar para a escola para que cheguem também às novas gerações. Que aqueles que já são adultos saibam e leiam os tratados médicos pode ser relevante, mas se essa informação não chegar à juventude, não chegar às novas gerações e não se tornar uma prática, nós estaremos perdendo algo como que tempo. Esse estar à altura do tempo significa, em última instância, a história é um processo progressivo e aquilo que a ciência nos apresenta de novas conquistas deve ser mensurado na sua validade, não como um experimento, mas como uma aplicação sensata para a melhoria das condições de vida e não apenas de uma classe, mas preferencialmente de todas. Segundo aspecto, o ser humano como ser de capacidades, ou a ideia da perfectibilidade e da necessária boa condução. Struve parte do princípio que, esse termo agora é um pouquinho pessoal, que uma riqueza genética, um potencial tão extraordinário de capacidades, esse é o termo de Struve, não pode ser relegado ao acaso nem à banalidade, ou seja, ao não qualificado para aperfeiçoá-lo. O ser humano é dotado de uma multiplicidade de poderes que se manifestam não apenas numa estrutura psíquica, mas numa estrutura física, e na sua interação conduzem efetivamente a algo como uma perfeita condição. E a boa condução implica justamente na aquisição por quem lida com seres humanos num conjunto de competências, numa compreensão tanto da qualidade das capacidades quanto também de sua possível e ulterior determinação. Struve parte também da ideia que me parece ser a mim muito preciosa. Cito deste texto dos Grundsätze, página 245, cada ser humano é uma manifestação própria, individual. É uma natureza, mas muitas individualidades. O conceito de uma natureza universal, hoje nós temos a ideia do monogenismo, da identidade genética de espécie e assim por diante, começa a emergir muito lentamente, mas com uma ideia um tanto especulativa, mas Struve parte aqui numa investida inversa, observando aqui o caráter individual do ser humano, ou desta particularidade, identidade, tanto física quanto psíquica, e ele lhe atribui não apenas aqui uma questão genética, ou seja, algo como que congênito, mas também a história pessoal de cada indivíduo confere também uma individualidade. Diz ele bem claramente: quando lidamos com o ser humano, não devemos apenas estar atentos àquilo que ele é por natureza, mas àquilo que ele já traz como história pessoal, ou seja, a sua, aspas, formação inicial. E esta atenção na individualidade se manifesta no gradiente de exigências, como a diferenciação de idades e classes, mas também no privilégio que ele concede à livre expressão de cada indivíduo no tocante à realização de suas capacidades. Terceiro aspecto, a conexão psicossomática, ou essa, como ele diz, dependência recíproca de corpo e alma, o cérebro como centro e origem do movimento. Struve observa muito interessantemente que as transformações
na esfera somática tem repercussão psíquica, como também no inverso se manifesta em algumas ocasiões. E ouso dizer, por vezes, que eu vejo em Struve uma espécie de primórdios de algo como psicomotricidade, ou por que não dizê-lo, de promoção de efeitos psíquicos, não apenas salutogênicos, através da atividade física. Hoje nós temos esta percepção de que a prática de determinados exercícios tem efeitos também de bem-estar psíquico, nos, por assim dizer, oxigena, ou tem essa consequência de prazer ou de autoestima, entre tantas e tantas, por assim dizer, transformações psíquicas. Mas Struve parte desta ideia de que há uma íntima conexão entre corpo e alma, como ele ainda vai usar o termo, ou esta estrutura psicossomática que funciona de modo orgânico e de modo interativo, recíproco. Quarto aspecto, o uso das capacidades. Ele vai mencionar que engatinhar, andar, correr, girar, movimentar-se, isso seria a página 348, e o uso livre de seus órgãos possibilitam, no fim das contas, algo como autoatividade ou atividade centrada no sujeito. Ele usa o termo self, em inglês seria Tätigkeit, ou seja, essa autoatividade, essa atividade no sujeito. Mas ele vai dizer que essas atividades, andar, correr, girar, movimentar-se em geral, assim como nadar, devem, de certo modo, ser favorecidas ou devem ser desenvolvidas com uma presumida inclinação, ou por que não dizê-lo, não bem preferência, mas por um sentir-se mais apto, mais hábil ou mais afinado de quem as exerce. Não devemos privar ninguém de fazer experiência de uma outra atividade, mas também não deveríamos impedir, em nome de uma universalização de um processo formativo, que alguém desenvolvesse uma determinada capacidade que ele sente ou para a qual ele se sente mais apropriado. E ele vai dizer que o uso das capacidades deve ser um uso livre dos órgãos, ou seja, não forçado a partir de fora, mas forçado a partir de uma espécie, se posso usar o termo de Struve, forçado a partir de uma motivação, de uma inclinação pessoal. E ele vai dizer que sua manutenção. O exercício, o movimento é uma atividade para a vida inteira, porque ele vai dizer, ironicamente, nós fomos feitos para sermos felizes e realizados a vida inteira e não apenas num dado momento da vida. Quinto aspecto, necessidade de ação de objeto de mediação. Struve vai observar que as nossas capacidades só se desenvolvem quando elas estão em interação com objetos. Não é possível exercitar-se se nós não temos uma área adequada para isso. Não é possível nadar se nós não temos água. Não é possível nós desenvolvermos determinadas capacidades se nós não temos com que mediá-las. É aquilo que o Wilhelm von Humboldt observa muito interessantemente dentro dos seus pressupostos de formação humana, de que o ser humano não se realiza apenas mediante um exercício abstrato, mas ele necessita de um objeto real com o qual ele vai se sentir em interação e vai se sentir, de certo modo, também desafiado nessa recíproca interação entre capacidade, energia e desafio inerente a movimentá-lo, a utilizá-lo, ou a impulsioná-lo, ou a dominá-lo, ou nessa interação entre corpo e os seus respectivos objetos. Mas o que o ser humano necessita é, em última instância, realizar livremente as suas capacidades, mas necessita de um objeto para tal. E vai incentivar ainda mais, estou chegando lá, o uso adequado e preciso da linguagem, uma nomenclatura adequada para a anatomia corpórea. Não sei se existe uma anatomia que não seja corpórea, mas me permita uma forma pleonástica,
mas o uso adequado dos conceitos não apenas auxilia a erradicar determinados preconceitos ou determinados tabus, mas ajuda na compreensão e na naturalidade de se lidar. Conhecer também é dar nomes adequados e isentos de emocionalidade ou de preconceito às coisas, inclusive as do ser humano. E ele vai dizer que o uso, melhor, a aprendizagem e o uso correto da linguagem, não apenas no sentido muito amplo, mas também em relação ao autoconhecimento, tem uma identidade, uma espécie aqui de perfil pedagógico, ou seja, tem um elemento formativo. E por fim, eu queria chamar a atenção em 2 textos. Ele se refere especificamente a algo como cuidados, como um dever contínuo, e exalta justamente o movimento. Em primeiro lugar, ele vai dizer que é preciso agir com sentido e usar decididamente as faculdades de que nós somos dotados. Essas faculdades, elas só se realizam quando elas são usadas, e quando elas são usadas decididas, seja com algo como que convicção, algo como que com propriedade e algo como que continuidade. Ele vai recomendar, multiplamente vai recomendar algo como ar livre, andar, correr, assim como desenvolver atividades relacionadas a pular, arremessar, jogar bola, como elementos que ajudam a desenvolver capacidades. Mas ele vai dizer claramente que um dos segredos é cada qual permitir a própria experiência. Movimento, usar o corpo, é uma espécie de experiência, e quanto cada qual participa dessa experiência, ou seja, não apenas a faz, mas a torna consciente como próprio, ou seja, esse apropriar-se, aspas, psiquicamente da experiência, nisto consiste ultimativamente o seu valor. E vai recomendar algo como mobilidade e destreza dos dedos e mãos, não apenas para fins, diríamos, utilitários, mas para fins de desenvolvimento, e aqui há nitidamente uma ideia de psicomotricidade que eu leio nele como emergente, e vai colocar que a finalidade desse exercício é alcançar firmeza e segurança. Ou seja, esta ideia de habilidade com as mãos e dedos, mas também aquela segurança no sentido de confiar no movimento ou nas capacidades manuais. E vai incentivar a chamada Leibesübung, como ele vai dizer, ou seja, esse exercício do corpo. Sob a alegação, cito: o ser humano não é puro espírito, não foi feito apenas para pensar. Página 11, aqui dos Kleine Schriften. E vai incentivar, dizendo: jamais impedir a circulação do sangue, como direito inalienável de todo indivíduo. E, por fim, dar tempo para converter cada atividade em sua própria propriedade, ou seja, para que o indivíduo se aproprie do processo de sua atividade, ou para dizer, da ação realizada deve haver como consequência um processo formativo. E sua recomendação de higiene, água pura, movimento, ar puro, sono, roupas flexíveis, ou a proibição, ele não propriamente impõe, mas a recomendação do cuidado no consumo de café, ou da recomendação de não administrar vinho para os jovens, o que ainda na época era muito comum, jovens ou crianças beberem vinho, assim como também café. Ele recomenda que não se deveria dar café e vinho aos jovens. Isso é quase um capítulo à parte. Deveria fazer um pequeno interlúdio, mas no início do século XVIII, por volta de 1715, 1720, o café chega à Alemanha, e café só se
bebia publicamente, não havia consumo privado de café. E café era entendido quase como uma espécie de droga e que estava sob o controle público. E havia na cidade de Leipzig, na casa de Zimmermann, uma famosa cafeteria, diríamos, onde se podia beber café publicamente. Então, este modo, o modismo se popularizou, que Johann Sebastian Bach, no início de 1740, compôs uma cantata, a famosa Cantata do Café, BWV 212, em que uma moça, Alicia, está brigando com o pai por causa que ela estava quase viciada em café, e diz ela o seguinte: eu só vou casar com alguém que me permitir tomar café, ou seja, se meu noivo, meu marido me deixar café, ele me ganha como esposa. E Bach faz uma linda peça musical, uma espécie de, diria quase de opereta jocosa, faz os diálogos do velho Schlendern, ou seja, do pai um tanto rigoroso que impede Alicia e ela furtivamente bebe café, mas no fim das contas ele a flagra bebendo café e aí ela se revela nas suas ambições. Eu não tenho mais como largar o vício, mas eu ainda assim eu me prometo somente para quem me deixar tomar café. À época, efetivamente, sabe-se que crianças bebiam vinho, e isso era certamente um problema, assim como cerveja, que se bebia desde a tenra juventude, e devo dizer isso bem interessantemente, na cidade de Neuruppin havia também um pequeno estacionamento de exército, uma garnison, e os campesinos da cidade de Neuruppin viviam à base de produção agrícola, produção de cerveja e tapeçaria, ou algo como tecelagem, que eram as 3 atividades produtivas. E na cidade havia, obviamente, profusão de cerveja e bebidas alcoólicas, mas de qualquer maneira a Quistove, de certo modo, faz uma referência aqui ao se acostumar, ou melhor, a iniciação muito precoce em bebidas, e faz esta referência. Queria, por fim, chamar a atenção aqui que se dá tempo para converter cada atividade em sua própria propriedade, perfaz, em última instância, o ideal formativo de Stuve, que, por fim, se resume nesta ideia que eu queria colocar ultimativamente, do convencer-se do valor e da dignidade do ser humano. Ele ainda publicou em 1792 um texto sobre direito humano, sobre essa declaração francesa dos direitos humanos, porque ele acompanhou muito intensamente todo o movimento literário e também político, e tentou tirar conclusões a este respeito, e nesse texto ele observa bem claramente esta supremacia do indivíduo e do direito individual sobre todas as possíveis determinações externas. E fez, obviamente, de sua prática pedagógica uma, por assim dizer, exemplar aplicação também dos seus nobres princípios, que se manifestam certamente nesta ideia que nós observamos: vive em teu século, mas não sejas apenas a sua criatura, proporciona a teus contemporâneos não do que necessitam, aliás, proporciona a teus contemporâneos aquilo de que necessitam e não apenas aquilo que eventualmente louvam, porque a mais nobre prerrogativa da natureza humana consiste em determinar-se a si mesma e de realizar o que é bom em vista do bem mesmo, e que isso seja, em última instância, a aplicação daquele princípio. Tenho podido notar que proibir, impedir, recusar são a tônica, e deveríamos, acima de tudo, fomentar e recompensar para valorizar. Isso eu queria ter partilhado com vocês, e que está em estreita relação também com as diretrizes curriculares que nós lemos da educação física,
ou seja, essa contínua atualização científica da interdisciplinaridade, ou por que não dizê-lo, esta necessidade do conhecimento do material com o qual nós lidamos dentro de um perfil de cientificidade, de profissionalismo, para tentar alcançar aqui não apenas uma excelência de ações, mas uma excelência de seres humanos. Sei que isso soa um pouquinho anacrônico, tudo aquilo que Stuve nos apresenta, mas eu creio que isso tem uma surpreendente atualidade no contexto em que nós nos encontramos, em que por vezes mais o princípio da eficiência do que o princípio da realização, mais o princípio da mercantilização, inclusive de corpo, como também do esporte, do que propriamente do exercício da dignidade, da autoestima, e por que não dizê-lo, desta noção de pertencimento do indivíduo a si mesmo, e não do pertencimento a uma presumida ordem ou do pertencimento a uma presumida dinâmica produtiva, mercantilista, mas ainda assim dentro de uma esfera de esclarecimento, talvez justamente as ideias de Stuve tenham um enorme potencial, ao mesmo tempo crítico, como eu diria aqui, heurístico, interpretativo. E queria encerrar com as palavras de Friedrich Schiller, escritas em 1795, nos seus ensaios sobre educação estética, e ele observa o seguinte: que o ser humano não deveria ser um fragmento, mas um todo, pois por vezes o trabalho o priva do gozo, ou o meio torna-se um fim, ou o esforço suplanta o reconhecimento, ou alguém está preso à monotonia da roda e nunca desenvolve a harmonia do próprio ser. E em vez de imprimir a humanidade em sua própria natureza, apenas torna-se réplica de seu ofício. E Stuve vai observar, bem interessantemente, de que por mais que nos guiemos pelos modelos alheios, ele diz expressamente num dado momento, não importa se é vivo ou morto, não deves tê-los como modelo a ser repetido. Sê a tua própria figura original. Obrigado.